Fala, guerreiros e guerreiras! Sejam muito bem-vindos ao Tática Concurso. Futuros PRFs, está na área a nossa aula tática 05 de Direito Penal. E hoje o nosso alvo é um tema que derruba muito candidato: nexo causal. Sério, dominar isso aqui é o que vai separar quem está dentro de quem fica para trás. Nossa missão hoje é simples: pegar esse assunto que parece complicado e transformar numa arma para você gabaritar na prova. Bora para cima! Beleza? Olha só nosso plano de ataque para hoje. A gente começa com o tal do vínculo de ouro, depois a gente entende a regra geral do jogo, na sequência, a gente vai ver as rupturas absolutas, quando o jogo acaba, e as conexões relativas, quando o jogo continua. O ponto-chave, a armadilha da prova, é onde a gente vai focar no famoso artigo 13. E para fechar com chave de ouro, um resumo tático final, para não esquecer mais. Vamos nessa? Então vamos lá, começando pelo começo. O vínculo de ouro. Pensa o seguinte, isso aqui é a corrente, é a ligação entre o que o cara fez e o resultado que aconteceu. Se essa corrente quebrar, já era, não tem mais como culpar o agente. É o ponto de partida de toda a análise do crime. Mas afinal, o que é esse tal de nexo causal? Olha, de forma bem direta, é a ponte. É o que conecta a conduta, seja uma ação ou uma omissão, com o resultado que aconteceu lá no mundo real. É o terceiro elemento do fato típico. Lembra? Fato típico tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. O nexo é justamente a pecinha do quebra-cabeça que liga a conduta ao resultado. Se não tiver nexo, não tem fato típico. E se não tem fato típico, não tem crime. Simples assim. Agora, atenção! Pega esse bizu tático que vale ouro na hora da prova. Onde que o estudo do nexo causal realmente importa? Nos crimes materiais, são aqueles que precisam de um resultado no mundo real para acontecer, tipo o homicídio que precisa da morte. Para crime formal ou de mera conduta, esquece. A banca não vai te cobrar nexo causal ali, porque o resultado não é essencial. Então qual é o foco? Total nos crimes materiais. Anotou aí? Beleza? Com a base pronta, bora avançar para a regra geral do jogo. Afinal, qual foi a teoria que o nosso Código Penal escolheu para dizer o que é causa de um crime? Entender isso aqui é fundamental, porque todo o resto vai depender dessa regra. E a regra é essa aqui, ó, teoria da equivalência dos antecedentes. Está lá no artigo 13, caput, do Código Penal. E o que ela diz, no fim das contas? Diz que tudo, absolutamente tudo que contribuiu de alguma forma para o resultado é considerado causa. Não tem causa mais importante ou menos importante, está todo mundo no mesmo barco. O apelido chique dessa teoria é conditio sine qua non. É latim para condição sem a qual não. Para saber se uma coisa é causa, a gente usa um teste mental, que é o processo hipotético de eliminação. É muito simples. Você olha para a conduta e se pergunta: se eu tirasse isso da história, o resultado ainda teria acontecido? Se a resposta for não, se o resultado sumir, bingo, isso é causa do crime. Só que aí vem a pegadinha. Se tudo é causa, a gente poderia ir voltando e culpar o fabricante da arma, os pais do assassino. Seria um regresso ao infinito, uma loucura. E como que o direito penal resolve isso? Com um filtro. Pensa num filtro mesmo. Esse filtro é o dolo ou a culpa. A gente só vai poder culpar alguém pelo resultado se essa pessoa agiu com intenção, com dolo ou com culpa, ou seja, com negligência, imprudência ou imperícia. Esse filtro barra os absurdos e limita a responsabilidade. Ok, agora o jogo começa a ficar interessante. A gente vai entrar no campo das concausas. O que é isso? É quando tem mais de uma causa ajudando a gerar o resultado. E vamos começar pelas rupturas absolutas. Pensa num evento que chega do nada e grita: fim de jogo. É isso. Aqui o nexo causal é quebrado. Sempre. Não tem exceção. Olha só os três tipos que existem. A causa pode ser pré-existente. O cara atira em alguém que já tinha tomado um veneno mortal, a pessoa morre, mas pelo veneno, não pelo tiro. Pode ser concomitante, o sujeito atira na vítima e, no mesmo instante, um raio cai e mata a pessoa. E pode ser superveniente, ele envenena a vítima, mas antes do veneno fazer efeito, ela é atropelada e morre. O macete é o seguinte: nesses três casos, o nexo causal rompe. O agente não responde pela morte, mas responde pelo que ele fez, ou seja, tentativa de homicídio. Beleza. Agora vamos para o outro lado da moeda, as conexões relativas. Aqui o cenário muda. A conduta do agente e a outra causa, elas meio que trabalham juntas para produzir o resultado. Elas não são totalmente independentes. E qual a consequência disso? Geralmente, o jogo continua para o agente. Ele vai responder. O pulo do gato aqui é o seguinte: se essa concausa relativamente independente for pré-existente ou concomitante, a regra é clara.
não rompe o nexo causal. Pensa no exemplo clássico. O cara atira no braço de um hemofílico. Uma pessoa normal não morreria, mas ele, por ser hemofílico, morre de hemorragia. Ou atirar na perna de alguém num lugar super frio e a pessoa morre congelada. A dica tática para a prova é, nesses casos, o agente responde pelo resultado final, homicídio consumado. Atenção máxima agora, pessoal. Chegamos no ponto que mais derruba a gente em prova. A grande armadilha da banca, o divisor de águas, a gente vai falar da exceção da exceção, que está lá no artigo 13 do Código Penal. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. E a pergunta de R$1 milhão é: qual é a grande exceção à regra geral que a banca examinadora ama cobrar? Já vou dar a dica, a resposta está na causa superveniente, aquela que acontece depois da conduta do agente. Fica ligado. E a resposta está escrita na lei. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 13. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Traduzindo, a causa que vem depois vai quebrar o nexo se ela sozinha causou o resultado. Mas o agente não sai livre não. Ele ainda responde pelo que fez antes, ou seja, pela tentativa. E para nunca mais esquecer isso, eu te apresento a tática suprema, o mnemônico BIP contra o mnemônico vida. É o jeito mais fácil de resolver isso. Se a causa que veio depois for um desdobramento natural, previsível, a gente está no cenário BIP. E aí não rompe o nexo, o cara responde por homicídio consumado. Agora, se a causa for um negócio anormal, imprevisível que causou a morte sozinha, aí é o cenário vida. E nesse caso, sim, rompe o nexo e o cara responde por homicídio tentado. Entendeu a lógica? Vamos detalhar o BIP, que é quando não rompe o nexo. Pensa comigo. O cara atirou na vítima. Ela foi para o hospital e morreu do quê? De um desdobramento natural. Morreu de B, de broncopneumonia. Morreu de I, de infecção hospitalar. Morreu de P, de parada cardiorrespiratória por causa do trauma. E pode colocar aí também o erro médico que entra nesse bolo. Tudo isso é considerado um desdobramento esperado. A vítima só estava lá por causa do tiro, certo? Então o nexo continua. Responde por homicídio consumado. Agora vamos para o cenário vida. Aqui, o nexo rompe. Estamos falando de coisas bizarras, imprevisíveis. A vítima está lá no hospital, se recuperando, e de repente morre por causa de um V de vazamento de gás no hospital, I de incêndio no hospital, D de desabamento do prédio, ou então um A de acidente com a ambulância no caminho. Percebeu a diferença? São eventos que não têm nada a ver com o tiro. Eles sozinhos causaram a morte. Resultado, quebra o nexo e o agente responde por tentativa de homicídio. Fechou? Missão quase cumprida, time. Chegamos ao nosso resumo tático final. É aquela revisão rápida de 1 minuto para você tatuar isso na mente e nunca mais errar uma questão de nexo causal. Foca aqui que agora é a hora de consolidar tudo. Bora lá, resumo final para a prova. Número 1. A regra geral é a teoria da equivalência. Tudo é causa. 2. O limite para essa regra é o filtro do dolo e da culpa, para não ter absurdo. 3. Causas absolutamente independentes sempre rompem o nexo. O agente responde por tentativa. 4. Causas relativamente independentes. Se forem pré-existentes ou concomitantes, a regra é que não rompem o nexo. E 5. O mais importante, a exceção do parágrafo 1º. A causa superveniente rompe o nexo se ela por si só produzir o resultado. É o nosso mnemônico vida. Pronto, com isso aqui, você destrói na prova. E aí, curtiu essa aula tática? Então já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aulas. E compartilha com aquele amigo ou amiga que está ralando nos estudos também. Manda esse vídeo para essa pessoa agora. Lembre-se, juntos a gente é mais forte. A gente se vê na próxima aula 06. Bons estudos e força na missão!